convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos armou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Amém, queridos, graça e a paz. Espero que vocês tenham tido uma manhã abençoada pelo Senhor, conseguido acordar, celebrar esse dia, esse domingo, para adorar ao nome do nosso Deus. Nós temos um domingo importantíssimo, onde nós estaremos cumprindo nosso dever cívico, né, de votação, de cuidado com essa responsabilidade que temos, mas ainda assim começarmos o nosso dia declarando que nós queremos adorar ao Senhor em tudo, por meio da nossa vida, por meio de tudo que temos, por meio de tudo que somos. Que esse seja o nosso desejo nessa manhã.
Gostaria de te convidar a se colocar de pé, a fechar os seus olhos, para que nós possamos começar este culto adorando ao Senhor e declarando que estamos aqui para o adorá-lo em todo o tempo. Pai, nós nos rendemos à Tua presença, Deus. Nós nos rendemos à Tua soberania, à Tua glória, à Tua unção. E clamamos, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Pai. Unge as nossas vidas, unge os nossos corações, derrama sobre nós da Tua presença. Nós queremos ser cheios da Tua glória, cheios da Tua vida, Pai. Abençoa os nossos corações nesta manhã, que possamos, ao adorá-lo, encontrar com o nosso amado, sermos cheios de Ti, recebermos a Tua glória, da Tua unção, e em nome de Jesus, Pai, em todo o tempo adorar e engrandecer o Teu nome, Pai. Que as nossas vidas possam ser reflexos disso. Que a nossa vida possa transbordar da adoração ao Senhor, adoração ao nosso Pai em todo tempo. Nós queremos engrandecer ao Teu nome, Jesus. Coloca sobre nós a Tua presença. Venha sobre nós com Teu Espírito Santo. Faz morada diariamente em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus nós Te adoramos, nós Te exaltamos. E nós queremos clamar ao Senhor em todo tempo, Deus, em todo momento, Jesus. Venha sobre nós, alcança os nossos corações, alcança esse tempo de eleição, alcança as nossas vidas, nos dê sabedoria, nos dê graça, para que possamos, ao Te adorar, também recebermos da presença do Senhor e da unção do Senhor sobre nós. Deus, venha sobre as nossas vidas. Nós clamamos por isso. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração neste tempo. Que nós vamos nos colocar para Te adorar, para Te render louvores e entregar o nosso culto a Ti, Papai. Em nome de Jesus estamos aqui, Deus. Em nome de Jesus, Papai. Se você puder, vamos juntos declarar isso, colocar os nossos corações ao Senhor neste tempo, declarando que estamos aqui para adorar ao nome do Senhor. Senhor, estou aqui para Te adorar. Em Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti, vem me restaurar. Vamos declarar: eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Voa em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o Teu louvor. Vamos declarar: Senhor, Senhor, estou aqui para Te adorar. Em Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Voa em mim como um manancial do meu interior.
regado e cuidado pelo teu Espírito, flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, Deus. Para o teu louvor. Para o teu louvor. Para o louvor do nosso Deus que existimos. Que seja um desejo do nosso coração entronizar ao nome do Senhor em todo o tempo e declarar que Ele reina, que Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Nosso Deus é soberano. Vamos declarar isso. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos pés do nosso Deus, aos teus pés. Tu reinas vestido de glórias, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governará, para sempre governarás. O teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Para sempre governará, para sempre governará. Teu trono, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. E declaramos, ó Santo Deus, ó Santo Deus, fico maravilhado. Ele é, tu és muito mais do que eu possa expressar.
vaso de alabastro, sobre um Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre um Deus que sabe me maravilhar. Pai, nós te adoramos, Deus. Rendemos as nossas vidas mediante a tua soberania, Pai. Mediante a tua glória, mediante a tua soberania que nos alcança. Espírito Santo, como somos maravilhados pela tua beleza, pela tua grandeza. O Senhor é excelso, é sublime. Nós, como teus servos, nos rendemos a ti, Pai. Nos rendemos porque queremos ser alcançados pela tua misericórdia, alcançados pela tua glória, pela tua graça. E nós rendemos os nossos pés, dobramos os nossos corações ao Senhor, e rendidos, prostrados, clamamos pela tua misericórdia, clamamos pela tua soberania, clamamos pela tua graça que nos alcança mesmo em nossas imperfeições. Pai, nós rendemos os nossos corações ao Senhor, Deus, e clamamos, Espírito Santo de Deus, alcança as nossas vidas com a tua glória, alcança as nossas vidas com a tua presença, com a tua unção. Nós dobramos os nossos corações ao Senhor e queremos clamar, Deus, que esse culto seja um tempo de rendição, seja um tempo de exaltar a tua soberania, a tua glória, e de glorificar ao Senhor, e de declarar como servos: nós dependemos de ti, nós dependemos da tua glória, nós dependemos da tua presença. Só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória pelos séculos dos séculos. Assim como o salmista declara, nós declaramos neste tempo. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Que seja um tempo onde nós nos quebrantemos ao Senhor. Em nome de Jesus que oramos e te engrandecemos. Amém, amém. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, papai. Amém. Meus irmãos, você pode se assentar. Se assente por um instante. Abra a palavra do Senhor em Apocalipse. Apocalipse 5. Apocalipse 5. Deixa eu abrir também. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo de número 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de um rolo, escrito por dentro e por fora, e o selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que conclamava, ou que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Ora, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi
no trono, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro pela mão direita que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar o selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos, nações, e para o nosso Deus o constituíste rei e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares, de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e sobre tudo que nele há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciões se prostraram e adoraram. Amém e amém. O texto de Apocalipse 5, ele enche meu coração de louvor ao declararmos como declaramos quase agora: ó Santo Deus, nós ficamos maravilhados com a tua grandeza, com a tua soberania. O Apocalipse 5, João, ele está mediante a uma visão, e nós lembramos que um pouquinho antes ele se joga no chão, e ele, ao ver o cordeiro, ele se joga no chão. Tamanha era a grandeza, tamanha era a formosura de Deus, do nosso Senhor Jesus que venceu. E ele no capítulo 5 ele diz: olha, não tem ninguém digno de abrir o livro, de quebrar os selos. Mas de repente ele vê o cordeiro, ele, ao olhar para Jesus, ele diz: olha, eis que o cordeiro, aquele que foi morto, ele é digno de abrir o livro. E os 4 seres viventes começam a adorar a Deus e começam a engrandecê-lo, começam a declarar: só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, só tu és digno de abrir o livro, de quebrar os selos, porque com teu sangue, eu gosto muito disso, com teu sangue ele comprou para si a nossa vida. Nós fomos comprados por sangue, por isso nós podemos adorar ao nome do nosso Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé novamente. Nós vamos declarar o hino de número 120, que declara um hino ao Senhor, e que esse seja o nosso desejo diário, em todo tempo, declararmos um hino de glória ao Senhor, em nome de Jesus. As
amplitude celeste. Um hino ressoa ao Senhor. E tu, Pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao plantio, na amplitude celeste. Hino ressoa ao Senhor. que esse seja o nosso desejo diário, de entregarmos um hino ao nosso Deus e Senhor, todo tempo, em todo momento, que esse seja o nosso desejo, que seja para isso que estejamos aqui, para adorar ao nome do Senhor. Essa canção, ela declara que, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos onde nós pensamos e podemos imaginar que o nosso Deus não está conosco, ou podemos imaginar que por causa dos nossos pecados, das nossas imperfeições, o nosso Deus não nos acompanha, mas ainda assim o nosso Deus está conosco em todo o tempo. E essa canção, ela declara isso, que nada nos separa do nosso Deus em todo o tempo. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento, cada um disse, vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Isso é um caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, pois eu sei que me amas. Teu amor não falha. Como diz em Romanos 8, Ele faz que tudo coopere para o nosso bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Essa é a nossa certeza. A certeza que tudo coopera para o nosso bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu
pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Esse é o nosso Deus. Nós podemos confiar em todo o tempo nele, nessa certeza de que ele sempre está conosco. Ele sempre está conosco em todo momento. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece pela tua vontade. É a vontade do nosso Deus. Preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tem que parar do início. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vamos declarar junto o refrão daquele hino que declarava: tudo entregamos. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei.
nossa confiança em Deus em todo o tempo. E termos a certeza de que nosso Deus tem feito as coisas cooperarem para o nosso bem. Meu irmão, mesmo ainda sem se assentar, se você puder, abra a sua Bíblia, vamos fazer a leitura do texto de Romanos 8. Romanos 8, vamos ler a partir do verso número 26. Como declaramos, o Senhor faz para as coisas, para que tudo coopere para o nosso bem. Romanos 8, a partir do verso número 26, diz assim a palavra do Senhor: da mesma maneira, também o Espírito do Senhor nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, ele também o predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, e a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, papai, essa é a tua palavra, Deus. Como somos gratos pela tua palavra, vir a nós com graça, com presença gloriosa do Senhor. Nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, de forma rendida, prostrada, que a tua presença possa tomar forma em nós, papai. Que os nossos corações, as nossas mentes possam estar cativas no Senhor. Que as nossas vidas rendidas possam em todo o tempo gerar frutos. E frutos que permaneçam na nossa vida e em vida de outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão. Esse texto, um texto que nós todos conhecemos muito, nós cantamos aqui, por um acaso, teu amor não falha, não era essa a intenção, mas ela ainda fala, né, no final, tu fazes, que tudo cooperes para o meu bem. E quando nós olhamos a música das Todas as Coisas, que o Fernandinho escreveu, ele diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós depois ainda cantamos, fomos um pouco além, né, falamos, ó Deus, tudo deixarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, Paulo está escrevendo para a igreja em Roma, para a igreja dos romanos, uma igreja extremamente pluralista, diversas com religiões, diversos povos, e ele agora escreve para aquele povo que estava se convertendo. A carta aos romanos é uma carta, né, uma epístola muito densa, diversos assuntos que às vezes é complicado. Esses dias nós numa escola dominical, a Cleo estava compartilhando que ela estava lendo Romanos, e aí ela está chocada com algumas coisas, não está entendendo alguns textos, e ela ficava perguntando, e a gente estava tentando ajudar, porque os textos são difíceis. Romanos é uma carta muito densa. E quando nós olhamos para esse texto, Paulo, ele depois de falar sobre a nossa filiação, ele começa, a partir do capítulo 6, ele fala sobre a nossa condição como pecadores, e aí ele diz o versículo clássico, que todos nós pecamos, e o salário do pecado é a morte, então todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, porque todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós estávamos destituídos por conta do pecado, essa era a nossa condição por conta do pecado, mas Cristo, por meio de Cristo nós recebemos a vida. Capítulo 7, Paulo ele olha para aquele povo, ele fala, olha, em muitos momentos o bem que eu quero fazer, esse eu não faço,
Mas o mal que eu não quero, esse por muitas vezes eu pratico, por causa da minha humanidade, eu preciso carecer de Deus. E aí ele começa o capítulo 8 declarando, olha, nós precisamos entender, eu preciso entender que eu preciso depender de Deus. O capítulo 8 é uma carta, um decreto de dependência a Deus. Ele diz, olha, eu preciso depender de Deus, do Espírito Santo em todo momento. E aí no capítulo 8, verso de número 14, ele diz, olha, se nós temos o Espírito, se vós têm o Espírito de Deus, vocês são filhos de Deus e vocês são guiados por Deus. E é muito interessante, eu já preguei sobre esse texto do guiados por Deus. A palavra guiados, né, uma palavra no grego, que é quase um palavrão, né, um sunante lambanomai, que é a junção de 3 palavras, sunante lambano, e o mai é só uma conjunção, que quer dizer que o Espírito de Deus nos guia, nos ajuda, nos assiste. É a mesma palavra que está falando no verso 26, quando diz que o Espírito Santo nos assiste, nos auxilia. E não diz que o Espírito Santo faz todas as coisas para nós. Essa palavra é uma palavra que quer dizer que o Espírito Santo, ao ponto de que nós seguramos, se eu fosse remover esse púlpito do lugar, o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia, porque nós não sabemos conduzir isso sozinho, isso que ele quer dizer. Nós não sabemos conduzir a nossa vida ou orar como convém, o Espírito Santo nos ajuda. Nós pegamos de um lado, o Espírito Santo do outro, e nós conseguimos tirar esse púlpito daqui. Porque sozinho eu não conseguiria, do mesmo jeito que nós sozinhos não conseguiríamos conduzir a nossa vida a Deus, e nós sozinhos não conseguiríamos orar como convém. Porque muitas vezes as nossas orações são baseadas naquilo que nós pensamos, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós queremos. Então Paulo está olhando para aquela igreja, ele fala, olha, vocês muitas vezes por causa do seu pecado, que é o que ele diz no verso 23, 24, o velho homem foi subjugado, mas por meio do Espírito vocês são agora assistidos. O Espírito Santo não fará todas as coisas para vocês, como nós muitas vezes imaginamos, que nós sentamos numa praia, no meio de uma rede, uma aguinha de coco, o Espírito Santo vai trazendo as bênçãos para nós, vai enchendo nossa conta bancária com recursos, nós passamos a conta, falando do Espírito Santo, a conta é essa, manda um pouquinho nessa, manda um pouquinho naquela outra, deixa um crédito legal lá para eu poder gastar, e eu vou ficar aqui tranquilo. Não quer dizer isso. Mas o texto, no versículo de número 26, quando Paulo vai dizer, ele diz, olha, o Espírito Santo nos ajuda, nos assiste, porque não sabemos orar como convém. Ele está dizendo, olha, o Espírito Santo nos auxilia, porque nós não sabemos conduzir as nossas vidas, porque nós muitas vezes, na maioria das vezes, pedimos para Deus coisas para os nossos próprios deleites, que é o que Tiago vai dizer na sua carta. Ele diz, olha, nós não recebemos, Tiago dizendo, diz, olha, vocês não recebem, porque vocês têm pedido simplesmente para os seus deleites, para os seus desejos, e não segundo a vontade de Deus. Então Paulo está olhando para essa realidade, ele diz, olha, o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia. E aí ele entra no verso número 28, que nós gostamos muito, todas as coisas cooperam para o bem, e aí nós já começamos a pular, a rodar no manto, sapatear e falar, Deus, aleluia, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Mas o texto não diz muito assim não. Primeiramente, que aí eu gostaria de deixar algo bem claro para vocês. O texto começa com uma afirmação de Paulo. Ele diz no começo do versículo 28, sabemos. E conhecimento para Paulo não tem nada a ver com o que a gente imagina. Porque para Paulo ele tem uma cabeça greco-romana e misturado com o judaísmo, mas quando ele escreve para essa igreja, e ele usa uma palavra, no grego ele diz sabemos. E sabedoria para o grego não é conhecer algo. Eu posso conhecer algo e não saber nada. Para o grego. Eu posso conhecer sobre um assunto e não saber o assunto. Eu posso ler a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes completas e não saber sobre a Bíblia na perspectiva grega. Porque sabedoria para o grego é primeiramente conhecimento. Essa é a primeira parte da sabedoria para o grego. Mas a sabedoria do grego precisa ter experiência. Então eu conheço a palavra do Senhor e eu preciso ter experiência com a palavra do Senhor. Mas a terceira parte, que muitas vezes nós pecamos, é a evidência. Então a partir do momento que eu aprendo, conheço, eu tenho experiência, eu preciso praticar, eu preciso evidenciar que eu sei.
e aí você vai saber, segundo o que Paulo está dizendo. Paulo diz, sabemos. Só isso daria uma pregação, ficaria quase uma hora aqui falando com vocês tranquilamente sobre isso, mas eu não vou fazer isso, prometo. Mas o texto diz, sabemos. E aí eu preciso dar parar um pouco, fazer a gente pensar. Nós não podemos ter só o conhecimento. Se tivermos só o conhecimento, nós viveremos uma vida bitolados, achando que é a lei, achando que a letra vai nos salvar. Se nós tivermos o conhecimento somente com experiência, nós vamos virar um monte de crente aleluiado, que procura monte, que procura igreja toda hora, que procura movimentos toda hora, que é aqueles crentes que em acampamento é uma bênção, acampamento as coisas fluem, mas no dia a dia, na segunda-feira não acontece nada. No trabalho, no dia a dia, as pessoas não são trocadas por causa da sua vida. Então não adianta ter simplesmente conhecimento e experiência. Com o conhecimento que você recebeu, nós precisamos ter evidência. Evidências são esses momentos onde nós temos conhecimento, nós aprendemos algo, nós temos a experiência e nós tiramos essa experiência e colocamos e aplicamos na nossa vida. Não adianta nada também termos o conhecimento e a evidência sem a experiência. Vivaremos os teólogos liberais hoje em dia, que são aqueles que receberam algo, ouviram a palavra de Deus, ouviram o que a Bíblia fala e começam a fazer as coisas pelas outras pessoas, mas não tiveram experiências para sustentar. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer quem é Deus, nós precisamos ter experiências com Deus, nós precisamos ter evidência na nossa vida. As pessoas, primeiramente, nós temos que ser transformados de dentro para fora, e as pessoas precisam enxergar a presença de Deus em nós. Nós precisamos saber. Se nós temos só conhecimento, nós não sabemos. Se nós temos só experiência, nós não sabemos. Se nós temos só evidência, nós não sabemos. E primeiramente nós precisamos rever do que nós sabemos. Talvez nós não sabemos muita coisa, mas nós precisamos praticar aquilo que sabemos. Não adianta nada conhecermos a Bíblia inteira se não praticamos nem 1% dela. Então nós precisamos praticar aquilo que sabemos, aquilo que aprendemos. Mesmo que aprendemos pouco, nós precisamos praticar. E Paulo está olhando para aquela realidade e ele diz, olha, sabemos. Sabemos. E aí ele vai explicar o que ele sabe. Ele diz, olha, eu sei. Eu tenho experiência, eu conheço, eu tenho experiência. E eu tenho evidência. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é a pergunta condicionante desse versículo, porque o texto deixa muito claro. E aí a gente precisa aprender um pouquinho sobre isso. Quando Paulo ele olha para esse texto, ele diz, olha, todas as coisas acontecem, todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo. Nunca diz isso. Nós, como cristãos, por muitas vezes proliferamos uma heresia que não existe na Bíblia, de que a pessoa, quando ela não vem por amor, ela vem pela dor. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Mas esse texto não diz isso. E se você procurar na Bíblia, pode tentar procurar, não existe nenhum versículo que diz isso. A dor, sim, ela pode ser um ambiente onde nós procuramos por um Deus, onde nós procuramos por um ambiente de socorro, e se o acharmos em Deus, glória a Deus, a dor te ajudou. Se você é um não cristão e por causa da dor você procurou a Deus, ou talvez foi isso a tua conversão, talvez por desespero, por alguma angústia, você já chegou na casa de Deus, glória a Deus que a dor serviu para alguma coisa. Mas biblicamente isso não existe. E quando olhamos para esse texto, o texto diz, olha, que não é todas as coisas cooperam para qualquer um. Mas o texto diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A grande pergunta do texto é, será que nós amamos a Deus? Será que nós temos amado ao nosso Deus? Será que quando nós chegamos na presença dEle, dia a dia, não é no domingo, não é nos nossos ambientes, mas é no dia a dia, será que todo dia nós temos vontade de passar tempo com Deus?
Será que nós separamos um tempo da nossa agenda? Será que nós separamos momentos para adorá-lo? Será que nós separamos momentos para render glória a Ele? Será que quando saímos e observamos um sol maravilhoso, nós oramos, Deus, glória a Deus pelo sol, a criatura, a criação. Perdão, a criação manifesta a glória de Deus, a criação adora o nosso Deus. Será que nós o adoramos? Será que nós acendemos louvores quando temos a oportunidade de acordar? Se nós pensarmos só nesse tempo de pandemia, muitas pessoas não acordaram um novo dia e nós continuamos acordando. Será que nós temos dado glória a Deus por isso? Será que nós o amamos a ponto de, nos momentos bons e ruins, e aí o texto vai apertar um pouco. Primeira coisa, será que amamos a Deus? Porque se não amarmos a Deus, o que passarmos, o que fizermos, não cooperará para o nosso bem. Às vezes nós vamos somente nos desgastar. Tem muitas pessoas que vivem a vida, fazem algumas coisas, que quando se convertem, ela olha para tudo que viveu e fala, nossa, eu só perdi tempo. E é verdade, você só perdeu tempo, porque muitas coisas você não vai utilizar. Você não vai aproveitar para a nova vida. Muitas coisas foi só perda de tempo. Você poderia ter vivido uma vida muito melhor e ter chegado a Deus de uma forma muito mais feliz se você não tivesse passado por um monte de coisa que você passou antes de se converter. E aí o texto vai dizer que a primeira pergunta, será que você ama a Deus? E ao amarmos a Deus, será que nós temos essa confiança de saber, que é a fala de Paulo, será que nós conseguimos saber, ter conhecimento de quem é Deus, ter experiência com Ele, ter evidências na nossa vida, de que tudo que nós passarmos cooperará para o nosso bem? Será que nós conseguimos ter essa certeza? Porque isso é muito difícil, é muito doloroso para nós. Porque talvez algumas coisas que nós passemos, por falta de posicionamento ou não, nós estamos passando e nós dizemos, Deus, eu te amo, eu estou passando por uma coisa, mas eu não vejo que isso está cooperando para o meu bem. Deus vai nos fazer enxergar. Algumas coisas que talvez por falta de uma posição, talvez por falta de um ambiente de se colocar ao Senhor, de se render ao Senhor, nós estamos passando por algumas coisas que nós estamos sofrendo em algo. Mas ainda assim, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente precisa entender que é o próprio Paulo que está dizendo. E numa carta que já é quase no final da sua vida. Então nesse momento ele já tinha escrito uma carta que ele fala, olha, eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito. Eu fui apedrejado numa cidade, eu quase fui morto naquela cidade. Eu já fui preso, eu já fui açoitado, eu sei passar fome, eu convivi com naufrágio. Eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco, eu sei não ter quase nada, eu sei ter fartura, eu sei ser picado por víbora. Lá em Atos 28 ele é picado por uma víbora, e víbora do deserto, eu gosto muito, a Amanda sabe, eu gosto muito de estudar aqueles programas de cobra e tudo mais, e a víbora daquela região particularmente, é uma víbora que chama biruta, que é o apelido, nome popularmente conhecido, e ela é uma das víboras mais perigosas da África, daquele ambiente. E Paulo ele foi picado e ele joga a víbora no fogo e a víbora se queima lá e ele está vivo, de boa, todo mundo aguardando que ele morresse e ele está comemorando, contando a vida para as pessoas, falando, não, estou tudo certo, tudo de boa. O povo acha que ele é um Deus e ele fala, não sou Deus não, Deus só existe um, mas eu posso apresentar esse Deus. Ele sai orando pelo povo, o povo ele é curado, ele não morre, cura todo mundo na ilha. Mas, gente, às vezes nós passamos por alguma coisa, já pensou se nós tivéssemos que pegar o coronavírus, pegássemos o coronavírus, estivéssemos à beira da morte, será que ainda assim nós saberemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? E se nós precisássemos morrer? Se Deus levasse a nossa vida por conta do coronavírus, né, que é um tema atual, por conta do coronavírus, nossa vida fosse ceifada, e nós no leito de hospital conseguiríamos colocar e fazer uma oração, dizendo, olha Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam mortas, ainda assim eu louvarei o meu Deus, ainda assim eu exultarei o Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha rocha, a minha fortaleza.
Será que assim como Abacuque nós conseguiríamos declarar isso? Paulo ele está dizendo, depois de várias coisas que ele passou, depois de diversas perseguições, ele está dizendo, olha, eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos de Deus para me tornar a imagem do teu filho. Eu gosto muito desse continuado, que Paulo diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí ele continua no 29, ele diz, de se tornarmos a imagem do seu filho. E eu gosto muito que Paulo já dá a resposta em Filipenses 2, ele diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de homem e Deus, e tomou essa forma até a morte, e morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Todas as coisas têm cooperado para nos tornarmos a imagem do Filho de Deus. E o Filho de Deus que conhecemos, ele é primeiramente um servo que se entrega. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós muitas vezes, e a teologia da prosperidade gosta de exaltar esse versículo e falar, olha, todas as coisas têm que cooperar para o seu bem. Os coach gospel da vida vão falar, olha, você vai viver uma bênção, porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem, você vai passar pelas bênçãos, você vai alcançar as coisas boas. Mas nós não conseguimos ter essa mesma convicção que eles têm lá fora. Quando estamos passando por necessidade, quando estamos passando por alguma dificuldade, por alguma crise, nós não conseguimos perceber e precisamos entender que todas as coisas cooperarão para nosso bem. Coisas boas e coisas difíceis. O Salmo 23, que nós gostamos muito, diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar por pastos verdejantes. Glória a Deus por isso. Mas o Salmo não termina aí. Ele continua e diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte era um lugar curto, onde tinham montanhas no alto, e os inimigos, ele ficava à mercê dos seus inimigos para serem atacados. Ele está dizendo ainda que eu caminho para esse lugar onde eu posso ser morto a qualquer momento. Ainda assim, o Senhor Deus, ele é o meu pastor. Ainda assim, eu sei. Ainda assim, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Nós precisamos crescer nessa verdade. Diariamente nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por necessidades, nós vamos chorar, nós vamos se angustiar, nós vamos ter ambientes onde a gente vai de forma angustiada chorar ao Senhor e clamar pela glória dEle, pela graça dEle. Mas ainda assim, todas as coisas estarão cooperando para o nosso bem. Ainda assim, tudo que passarmos estará cooperando para sermos em todo momento mais parecidos com Jesus. Nós precisamos crescer nessa verdade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós precisamos amar a Deus e precisamos ter essa certeza. Gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, nós nos colocamos mediante a Tua glória e mediante a Tua graça, Jesus. Nós, ao olharmos por esse texto, nós precisamos do Teu auxílio. Espírito Santo de Deus, ajude-nos a orar, ajude-nos a nos render ao Senhor em todo o tempo, e ajude-nos a entender que nós precisamos amar ao Senhor mais. Nós precisamos amar ao Senhor com tudo que temos e com tudo que somos. Espírito Santo de Deus, nós precisamos confiar na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós e de que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Passaremos por dificuldades, passaremos por momentos de angústias, passaremos por tristezas, por glórias, mas ainda assim, todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Espírito Santo de Deus, nós precisamos render a nossa vida, ao nosso senhorio, a
a manifestação da Tua presença em todo o tempo, Deus. Nós precisamos nos render ao Senhor e crer que o Senhor tem a cada momento, a cada situação que passamos, a cada dificuldade que passamos, nos transformado na imagem do Teu Filho Jesus, mais parecidos com Cristo, em todo tempo mais rendidos, prostrados à Tua vontade. Assim como nosso Senhor Jesus diz em João 4, que a nossa vontade seja a mesma que a dele, que é fazer a vontade do Teu Pai. Que nós possamos em todo tempo termos como comida, como alimento, fazermos a vontade de nosso Pai. Que esse seja o nosso desejo diário, Jesus. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas angústias, que possamos viver para engrandecer ao Teu nome, e para entronizar ao Senhor em todo o tempo, e em todo momento, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. A palavra do Senhor diz, num salmo que eu gosto muito, passando para o nosso momento de oferta, dízimos e ofertas. O texto da palavra do Senhor diz, você não precisa abrir, salmo de número 116, verso de número 12. O salmista, ele declara, o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Erguirei o meu cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o teu povo. Amém. O salmista olha para a realidade dele, em meio às várias inconstâncias, em meio às vários momentos de angústia, momentos de alegrias, ele diz, olha, o que eu posso dar ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito ao meu respeito. E nós precisamos ter em todo tempo essa mesma gratidão ao Senhor. O Senhor, pela graça dEle, até então, não nos permitiu que tivéssemos contato com esse vírus. O Senhor, até então, mesmo a gente trabalhando, mesmo a gente tendo contato com pessoas, mesmo a gente não parando a nossa vida, porque não temos como parar, ainda assim o Senhor nos guardou e nos livrou. Ainda assim nós temos sido guardados e livrados por Deus. Nós precisamos ser gratos. Nós temos conseguido acordar diariamente. Nós temos conseguido circular diariamente com uma certa liberdade. E nós precisamos em todo tempo adorar o nome do Senhor por isso. Diz-me, eu tenho sempre falado que a questão da nossa fidelidade ao Senhor. Nós como metodistas assumimos isso e nós temos colocado nosso coração à disposição do Senhor e dito, Deus, olha, nós queremos honrar com os nossos votos, com aquilo que assumimos. Que esse seja o nosso desejo diário, mas que também nosso coração possa ser grato, possa ser generoso ao Senhor, em todo tempo, em todo momento, que possamos render essa adoração ao nosso Deus. E vamos assistir o vídeo que eu tenho passado há alguns domingos, mas que eu preciso que você entenda isso muito claro, que isso fique muito na tua cabeça. Eu prometo que ano que vem eu não vou passar esse vídeo, mesmo se a Amanda, em nome de Jesus a gente ora para a Amanda fazer um novo, né? Mas se ela não fizer um novo, a gente não vai passar esse, a gente passa outros. Mas esse é importante para entendermos que tudo que fazemos é plantando na vida de outras pessoas sementes. Amém? Vamos assistir. Nós, como povo metodista, temos sempre a oportunidade de ofertar e dizimar. Mas você sabe o caminho que seus dízimos e ofertas percorrem em nossa região? Você sabe até onde estes recursos têm chegado? Além dos investimentos na igreja local, existe um percentual que é destinado aos projetos distritais. Outro percentual é destinado à sede regional para investimentos nas missões regionais, plantação de novas igrejas, sustento de obreiros, nas áreas e ministérios regionais, em projetos no âmbito nacional e em missões transculturais. Vamos imaginar que cada oferta recolhida é uma semente. Essas sementes são espalhadas para abençoar, além de diretamente abençoarem a missão de Deus. Essas sementes têm gerado muitos frutos no reino de Deus. Vamos conhecer algumas delas? Em 2019, o investimento direto em algumas áreas foi de R$ 2.109.000, sendo eles R$ 55.000 destinados a missões transculturais, R$
R$ 263 mil investidos na formação de obreiros, futuros pastores e pastoras da igreja, no Instituto Sila Franco e no Movimento Barnabé. R$ 467 mil destinados ao subsídio missionário para salário de pastores em 25 igrejas e cidades atendidas. R$ 58 mil destinados aos aposentados. R$ 10 mil investidos na plantação de igrejas, R$ 500 mil investidos no subsídio do Ministério Ativo, uma parceria para ajuda financeira às igrejas locais na cobertura dos custos com congregações. R$ 238 mil investidos em aluguéis de casas pastorais e templos e nas despesas operacionais dos campos missionários. R$ 135 mil investidos em áreas e ministérios, R$ 209 mil para o projeto missionário Uma Semana para Jesus e R$ 174 mil destinados à cota missionária nacional. Por isso, quando você oferta e dizima, participa de um gesto de amor que alcança vidas ao redor de todo o mundo. Então, não perca as oportunidades de contribuir financeiramente com a edificação da igreja local, no distrito, na região e nas nações. Amém. Então que esse seja o nosso desejo de contribuir. Eu lembro sempre quando eu olho aquela parte do subsídio a congregações e ajuda as congregações. Até no ano passado nós eram pessoas como uma congregação que precisávamos deste recurso. Então eles nos abençoaram de forma grandiosa por um longo tempo e agora também nós podemos contribuir em todo o tempo. Por meio do nosso dízimo, das nossas ofertas, oferta missionária nacional, dízimos na igreja local, que tem um percentual que vai para a região. Então, tudo que fazemos, nosso percentual da região, nosso percentual do distrito, alcança pessoas, alcançam vidas. Então, que nós possamos ter diariamente esse desejo, esse momento de gratidão ao nosso Deus. Coloque de pé, vamos orar ao Senhor, consagrar as nossas vidas, depois nós oraremos encerrando nosso culto, e logo depois receberemos a bênção e cantaremos a bênção. Pai, nós colocamos nosso coração ao Senhor, Deus. Como somos gratos pela presença do Senhor sobre nós, pela glória do Senhor sobre nós, pela graça do Senhor que nos alcança diariamente. E somos em todo o tempo agradecidos, agraciados e louvamos o Teu nome em todo momento, Papai. Que a Tua unção, a Tua presença esteja sobre nós. Nós te somos gratos, somos generosos ao Senhor. E em todo o tempo, Deus, por meio da nossa gratidão, por meio das nossas ofertas, nós queremos engrandecer ao Teu nome, louvar ao Teu nome, entronizar ao Teu nome em todo o tempo, Papai. Nós louvamos e engrandecemos ao Senhor de forma com a nossa fidelidade, porque temos reconhecido que o Senhor tem sido fiel conosco, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos feito acordar, o Senhor em todo tempo tem nos dado sustento, tem nos dado emprego, tem nos dado a glória de em todo o tempo sermos sustentados pelo Senhor, e nós somos fiéis a Ti por isso. Te damos glória, te damos graças, em todo momento te entronizamos, Jesus. Te entronizamos porque carecemos do Senhor diariamente, carecemos da Tua glória diariamente, em nome de Jesus, Papai. Te engrandecemos, te entronizamos, recebe o nosso dízimo, a nossa oferta, converte nos nossos corações cada vez mais a generosidade ao Senhor. Que o nosso coração tenha sempre o desejo de ser generoso à Tua presença e à Tua glória. Generoso por aquilo que o Senhor tem feito a nós e através de nós, em nome de Jesus, Papai. Nós te louvamos, te engrandecemos, te entronizamos, Papai. Em nome de Jesus. Nós queremos também, Deus, neste tempo onde encerramos o nosso culto, queremos clamar para que o Senhor nos guarde nesse dia, Deus. Nesse domingo, alguns já votaram, alguns ainda vão votar, mas nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, de forma poderosa. Cuide da vida de cada um, dê sabedoria para cada um, em nome de Jesus, para que não tenha nenhum acidente nesse ambiente, nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de baderna. Guarda o coração das pessoas, guarda a vida das pessoas, dê sabedoria e graça na hora de escolher, Deus. E que em nome de Jesus a Tua presença esteja sobre nós, guardando, ungindo as nossas vidas. Que amanhã, durante a nossa semana, sejamos guardados pelo Senhor,
possamos voltar em paz e em segurança para as nossas casas. Guarde-nos em todo momento, guarde a minha vida e da Amanda, que estaremos indo para o Brás hoje à noite ministrar lá. Em nome de Jesus, guarda-nos com a tua unção, com o teu poder e com a tua glória, Deus. Em nome de Jesus, que a tua presença gloriosa possa nos alcançar, guardar a nossa vida, que possamos em todo momento saber que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, se amamos o Senhor. Se não amamos, é tempo de nos convertermos novamente, de amarmos ao Senhor cada vez mais, em todo momento. Jesus, nós acendemos nossos corações, as nossas vidas, te engrandecemos e te entronizamos, é em nome de Jesus, papai, é em nome de Jesus que te adoramos por isso. Amém. Recebamos a bênção. Que o ousado amor do nosso Deus glorioso e Pai, a maravilhosa graça de Jesus que nos alcança de forma em todo tempo, em todo momento, alcança as nossas vidas, e que a comunhão, a consolação, a sabedoria, o caminhar diário, a amizade do Espírito Santo esteja e permaneça sobre as nossas vidas diariamente, nos dando a paz, que até nos vermos novamente, que a paz do Senhor permaneça sobre as nossas vidas, que sejamos cultivados em graça, em alegria, na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que esse seja o nosso desejo de declarar isso, e vamos começar declarando para os nossos irmãos essa verdade com as nossas mãos estendidas. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, lhe encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão, que as gotas da chuva em teu rosto, a brisa lhe tragam alívio, tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, mesmo ao se levantar sozinho. Que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Deus abençoe, meu irmão. Vá em paz, em segurança, que o Senhor possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos.